Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e nessa videoaula eu vou explicar um pouco para vocês sobre vetores na linguagem PHP. Caso você queira entrar em contato com a gente, nos mande e-mail no grupo4pi@outlook.com. Vamos nessa! O que a gente vai aprender nessa videoaula? O conceito de vetores. Vamos aprender como definir o vetor na linguagem PHP. No final a gente vai fazer 2 exercícios para reforçar o aprendizado. E também vamos fazer um teste de mesa usando vetor. Bom, gente, o que seria um vetor? Um vetor, ou arranjo, também conhecido, é uma estrutura que serve para armazenar na memória uma coleção de dados. Ou seja, aqui eu tenho uma variável normal, que eu vou dar o nome dela de x, e quando eu quero ter vários dados em uma só variável, eu vou criar um vetor. Este meu vetor vai se chamar y. E nesse vetor, na linha 0, eu tenho o número 15,1, linha 1, 7,8 e assim por diante. Então, uma variável que for um vetor, não mais será um lugar na memória para se armazenar apenas um dado, como essa aqui, mas sim vários dados na mesma variável. Tá vendo? Vários dados em uma só variável, chamada y. E o meu vetor vai de 0 até a quantidade de dados que eu quero colocar lá dentro. Como definir um vetor na linguagem PHP? Tem 2 formas de se definir um vetor na linguagem PHP. A primeira forma é eu declarar uma variável, aqui no exemplo a variável chamada v, e atribuir a essa variável o array, e entre parênteses eu vou colocar os meus dados. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, quando eu quiser colocar um determinado dado em uma certa posição, eu vou abrir a minha variável e vou colocar a posição entre colchetes e vou atribuir o meu dado a essa variável. Aqui no exemplo, mostra a minha variável w e na posição 0 eu tenho o dado João da Silva. Na posição 1 eu tenho Maria do Carmo, na posição 2 Ana Teresa e assim por diante. Lá na minha memória, é assim que ficam esses dados, ó. Variável v, tá todos os meus dados aqui, e na minha variável w, os meus dados em ordem. Agora vamos ver alguns exercícios para a gente ver se aprendeu. Exercício 1. Faça um programa que leia n números inteiros e armazene-os em um vetor. Em seguida, mostre na tela todos os números pares e a quantidade de números pares. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com a minha ferramenta Eclipse e eu vou criar um novo arquivo. Exercício 1. O que o exercício me pediu? Vamos pegar ele lá. Colar ele aqui. Colocar um comentário. Faça um programa que leia n números inteiros e armazene-os em um vetor. Então vamos fazer. Primeiro, eu vou perguntar para o usuário quantos números ele deseja digitar. Qual que é o valor de n? Vamos colocar aqui quantos números deseja. Eu vou chamar essa variável de n. Pronto. Agora eu vou solicitar do usuário para ele digitar esses números n. Vou fazer um for i igual a 0, enquanto i for menor que n, eu quero que ele incrementa i mais mais. E dentro do meu for, eu vou solicitar para o usuário digitar o número. Digite o... Vou colocar i mais 1, para quando aparecer na tela, aparecer digite o primeiro, depois digite o segundo e assim por diante. Número
E aqui eu vou colocar o meu vetor vet, e dentro de vet o i. Pronto. Agora já vai solicitar para o usuário digitar vários números. E os números que o usuário digitar vai ficar armazenado no meu vetor na posição i. Ou seja, no meu vetor na posição 1, na posição 2, na posição 3 e assim por diante. Agora, o que o exercício me solicita? Em seguida, mostre na tela total de números pares e a quantidade de números pares. Então, vamos fazer um for e dentro desse for colocar um if com a condição de números pares. Eu criei um for e agora eu vou criar um if. Se vet na posição i, a divisão dele por 2 for igual a 0, ele será par. Então, print, vou colocar um barra n aqui e vou colocar para printar o meu número. E se ele for par, eu quero ter a quantidade também. Então, count mais. E eu tenho que declarar essa variável aqui de fora igual a 0. Bom, meu exercício já está todo pronto. Agora eu vou imprimir o resultado na tela. A quantidade de números pares são e o meu resultado. Vamos testar esse programa? Bom, quantos números desejam? Eu vou colocar 4 números. O primeiro número 2, o segundo 6, o terceiro 7 e o último 1. Olha o resultado. Eu tenho o número 2 e o número 6 que são pares e a quantidade de números pares são 2. Ficou meio bagunçado aqui porque eu não coloquei um barra n. Se eu colocar e testar de novo, vai ficar bonitinho, olha. Exercício 2. Fazer um programa para ler um conjunto de N nomes de alunos, bem como as notas que eles tiraram no primeiro e no segundo semestre. Cada uma dessas informações deve ser armazenada em um vetor. Depois, imprimir os nomes dos alunos aprovados, considerando aprovados aqueles cuja média das notas seja maior ou igual a 6. Parece difícil, mas não é não. Vamos lá, vamos fazer junto esse programa. Eu vou vir aqui e vou criar o meu arquivo chamado exercício 2. Vamos pegar lá o exercício. Vamos colar aqui. Pronto. Fazer um exercício para ler um conjunto de N nomes de alunos. Vamos perguntar para o usuário quanto seria esse N. Quantos alunos deseja digitar? Vou ler a minha variável. Pronto. Agora eu tenho que fazer um for para solicitar do usuário o nome do aluno e as notas do primeiro e do segundo semestre. Como que eu faço isso? Vamos fazer um for, i sendo igual a 0, enquanto i for menor que n, que vai ser o número que o usuário vai digitar, incrementa o i. Dentro do meu for,
eu vou pedir para o usuário o nome do aluno. Digite o nome do. Se eu colocar aqui I mais 1, ele vai aparecer na tela digite o usuário do primeiro aluno. Primeiro aluno. Eu vou criar o vetor aqui. O meu vetor vai se chamar nomes. Pronto. Agora eu vou solicitar ao usuário para ele digitar a primeira e a segunda nota do aluno. Digite a primeira nota do primeiro aluno. Primeiro aluno. Eu vou novamente criar o meu vetor com nota 1. Nesse exercício a gente vai mexer com 3 vetores. Um sendo o nome, um sendo a nota e outro sendo a outra nota. Vamos copiar isso aqui e colar. Vamos trocar para a nota 2. Seria o meu segundo vetor. Só acrescentar aqui, ó, digite a nota do primeiro semestre. Do primeiro aluno e digite a nota do segundo semestre do segundo aluno, quer dizer, do primeiro aluno. Pronto. Com isso aqui, o programa já vai solicitar para o usuário todas as informações que eu preciso. Agora, cada uma dessas informações deve ser armazenada em um vetor. Elas estão sendo, ó, o nome do aluno vai ser armazenado no vetor nomes. E as notas vão ser armazenadas nos vetores seguintes. Depois, imprimir os nomes dos alunos aprovados, considerando aprovados aqueles cuja média das notas seja maior ou igual a 6. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um for para me criar esses cálculos. Olha, I igual a 0, enquanto I for menor que N e mais mais. E aqui dentro eu vou colocar os meus comandos. Primeiro, eu vou verificar qual que seria a nota do aluno. A nota total do aluno vai ser o que? Vai ser a nota 1. A nota 1 mais a nota 2. Porém, aqui a gente está mexendo com vetor. Então, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que criar um vetor total para armazenar a nota 1 do meu aluno na posição I e a nota 2 do meu aluno na posição I. Esse for vai verificar a nota de todos os alunos que eu digitar. E agora eu vou ver a média. Agora eu vou ver a média de todos os meus alunos. Que a média vai ser o total dividido pelas notas, que seria 2. Nota 1 e nota 2. Aqui dentro mesmo eu vou fazer um if para localizar os meus alunos aprovados. Se a média do meu aluno for maior ou igual a 6, meu aluno está aprovado. Então, eu quero que imprima na tela. Vamos ver o que ele quer que imprime. Imprimir o nome dos alunos aprovados. Então, eu quero imprimir o nome. Vou colocar minha variável nome aqui. Nome do meu aluno na posição I. Aqui ele vai imprimir o aluno aprovado.
Então é esse o meu programa, vamos ver se ele deu certo. Digite quantos alunos deseja. Eu desejo 3 alunos. O nome do meu aluno será João. Ó, vamos aumentar aqui. Digite a nota do primeiro aluno, do primeiro semestre. Ele tirou nota... Vamos fazer esse aluno ser reprovado. Ele tirou nota 3. A nota do segundo semestre, ele tirou nota 7. O segundo aluno vai se chamar Maria. E ela vai tirar 10 e 10. E o terceiro aluno vai ser o Marcelo. E ele vai tirar nota 7 e 7. Olha, aqui também mostrando os meus alunos aprovados, que é a Maria e o Marcelo. Por que apareceu tudo junto? Porque eu esqueci de colocar o barra N aqui. Vamos colocar um ponto para concatenar aqui. E a gente colocando esse barra N, esse Marcelo vai vir aqui para a linha de baixo. Teste de mesa. Aqui eu coloquei um exercício para a gente fazer um teste de mesa. Vamos pegar a caneta aqui para fazer esse exercício. Bom, vamos começar. Minha variável A, que é uma variável normal, é igual a 2. Vou colocar um 2 aqui. Pronto. Enquanto o A for menor que 6, ele vai executar o meu comando. Então, A menor que 6, o A que é 2 é menor que 6? Sim. Então, entra na minha condição, esse aqui vai ser meu vetor, variável V. V na posição A, ou seja, V na posição 2, é essa aqui, vai ser igual a 10 vezes A. 10 vezes 2, 20. O meu A agora vai valer A mais 1, ou seja, 3. Voltou no while. O A é menor que 6? 3 é menor que 6? Sim. Então, executa. Meu vetor na posição A, meu vetor na posição 3 vai ser igual a 10 vezes A. 10 vezes 3, 30. 30. Agora o meu A vale A mais 1, ou seja, vale 3 mais 1, vai valer 4. Sai do while, entra dentro do while de novo. O A é menor que 6, 4 é menor que 6, então entra no while. O meu vetor na posição A, ou seja, meu vetor na posição 4, vai valer 10 vezes A. 10 vezes 4, 40. Olha. Agora o meu A vale A mais 1. 4 mais 1, 5. 5. Volta no while. A é menor que 6? 5 é menor que 6? Sim. Então, entra no while. Meu vetor na posição A, ou seja, na posição 5, será 10 vezes A. 10 vezes 5, 50. E agora o meu A vale A mais 1. A mais 1, 6. Pronto, entrou no while de novo. 6 é menor que 6? Falso. Então ele pula fora do meu while. E acabou o meu programa. Esse é um teste de mesa bem simples, que explica um pouco pra gente como funcionam os vetores. Sempre que você tiver um exercício de vetor, primeiro faz um teste de mesa e depois tenta fazer o exercício, que fica muito melhor de entender. Bom, gente, essa foi nossa videoaula sobre vetores. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão ou queiram entrar em contato com a gente, você pode nos enviar um e-mail no grupo 4pi@outlook.com. A gente vai te responder esse e-mail. E lembrando que a gente vai disponibilizar para vocês
um material de apoio sobre todos os conteúdos estudados até o momento e também alguns exercícios para você praticar e aprender. Eu espero que tenham gostado da videoaula e até mais.